A Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo entram com ação conjunta no Supremo Tribunal Federal contra a isenção de impostos para compras de até $50. Para entender melhor sobre o assunto, nós convidamos o gerente jurídico da CNI, Alexandre Vitorino. Alexandre, bom dia e muito obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan. Alexandre, na avaliação de vocês, de que forma a isenção da cobrança de imposto para compras até $50 prejudica a indústria brasileira, prejudica o comércio no Brasil, a nossa atividade econômica? O tamanho do degrau aumenta? Aumenta muito, Rafael. Hoje nós temos basicamente 500 mil remessas chegando diariamente ao Brasil. Segundo dados que a CNI apurou perante o Banco Central e também um estudo que ela própria produziu, somente no ano de 2022, nós tivemos perdas de negócios no valor aproximado de 13,1 bilhões de dólares. Isso dá, em uma conta arredondada, algo como 65 bilhões de reais por ano. E há um custo de perda de 460 mil posições de trabalho no Brasil, o que dá uma massa salarial de aproximadamente 20 bilhões de reais. Traduzindo em miúdos, Rafael, isso implica basicamente a perda de 1.200 postos de trabalho por dia no Brasil. Ou seja, nós temos uma condição de competição para o produto nacional que hoje é bastante inferior à do produto estrangeiro, notadamente dos produtos asiáticos que vêm por essas mega plataformas de venda. E isso acentua a desigualdade em relação a quem empreende no Brasil, porque sabemos que, sobretudo, os produtores e comerciantes chineses já operam em condições favorecidas, porque o trabalho é prestado em condições severas e há uma crônica situação de desrespeito à propriedade intelectual. Isso, portanto, nos coloca numa posição de inferioridade competitiva e, por isso, a CNI vai, juntamente com a CNC, ao Supremo Tribunal Federal, pedir que haja restauração de um regime de igualdade de competição para que haja um mínimo de proteção a esse patrimônio público que é o nosso mercado interno. Agora, doutor Alexandre, no fim das contas, quem sai perdendo muito, embora se reconheça a importância da isonomia e da concorrência leal no mercado, quem sai perdendo muito com a perda dessa isenção é o consumidor. Eu não sei exatamente o que está sendo tratado nessa ação, mas não seria algo mais interessante tentar negociar com o governo que haja algum tipo de isenção para o mercado nacional, para que haja essa isonomia, do que pedir a não isenção dessas compras de menos de $50, compras online, porque quem sai perdendo somos nós, consumidores? Lívia, ótima pergunta. Primeiramente, é preciso entender como é que isso impacta na prática os preços. Uma operação de $50, se ela é feita por meio de uma importação, ela chega à prateleira em torno de R$300. A mesma operação, se for feita com um produto nacional, chega à prateleira do nosso consumidor a R$600. Então, o que você diz, em princípio, é verdade. A gente tem um consumidor que sofre um impacto imediato de uma modificação. Agora, veja o seguinte, este mesmo consumidor tem um benefício imediato, mas ele corre o risco de perder o emprego. Nós temos aí uma demonstração econômica bastante eloquente no sentido de que há uma perda considerável de empregos anualmente em razão dessa competição em condição, digamos assim, de desigualdade. Quanto à existência de negociações paralelas, o setor produtivo, tanto a indústria como o comércio, tem estabelecido uma interlocução com o governo para tentar fazer com que haja a reforma dessa política fiscal, a fim de que esse problema, essa diferença seja equalizada. Porque, assim como você referiu, há também o interesse da indústria nacional e do comércio de que os produtos cheguem a preços competitivos na prateleira dos nossos consumidores, ou ainda,
nas plataformas, né, que são hoje o meio preferencial de compra. É também importante entender o seguinte, Lívia, esse arcabouço normativo que trata da isenção, ele data da década de 80 e da década de 90. Naquela época nós não tínhamos o comércio eletrônico muito desenvolvido. Na década de 80 não existia, na década de 90 ele era ainda muito embrionário. Então, esse é um problema que vem se acentuando recentemente. Apenas na última década, de 2013 até 2022, nós tivemos uma evolução de compras por meio dessas remessas que vai de 800 milhões de dólares para 13,1 bilhões de dólares. Então, o fato é que a economia brasileira passou a sangrar mais com o desenvolvimento do comércio eletrônico. E aí o que é que se pede? O que se pede é que as autoridades brasileiras façam uma atualização dessa política fiscal a fim de que, de fato, como você disse, haja uma condição paritária de competição, para que os preços cheguem em patamares razoáveis, mas nós não corramos o risco, né, de matar, digamos assim, os nossos empreendimentos e sacrificar empregos para gerar exportação de renda para países asiáticos. É isso que nós consideramos que, à luz da Constituição brasileira, que protege o mercado nacional, não é aceitável. Muito bem, nós conversamos com o gerente jurídico da CNI, Alexandre Vitorino. Alexandre, ótima quinta-feira para você, obrigado pela entrevista e até a próxima. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Lívia. Estamos sempre à disposição para esclarecer a finalidade do nosso trabalho perante as cortes superiores, que é a de criar um ambiente de negócio favorável ao desenvolvimento econômico brasileiro.